Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2 e o versículo 3, que é o texto da nossa pregação nesta manhã. A introdução da lei é a seguinte: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro mandamento, ou primeira palavra da aliança: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o texto da palavra. Agora vamos para o texto da doutrina, que fica no Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 34. Começa na página 94 desse nosso livrinho. Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 34. O que diz a lei de Deus? A pergunta e resposta 92 é todo texto que nós já lemos em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Então nós vamos saltá-la. Vamos para a pergunta e resposta 93. Como estão divididos estes mandamentos? Resposta: em duas partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda, que deveres temos para com o nosso próximo. Pergunta 94. O que o Senhor exige no primeiro mandamento? Resposta: que, por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou a outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência, e esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, por menos que seja contra a sua vontade. O que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Esse é o texto da doutrina da palavra de Deus, e nós estamos seguindo a série de pregações com base na doutrina da palavra de Deus, no Catecismo de Heidelberg, e estamos na terceira divisão, que fala da nossa gratidão ao Senhor. Ok? Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de ler a lei do Senhor completamente, que está escrita em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. E esta lei não é para pessoas que são escravas. Esta lei, ela não faz eu ou você escravos. Ela não cerceia a nossa liberdade de vida. Essa lei, de modo nenhum, é um modo que Deus ou os religiosos usam para tirar de você a liberdade que você tem de fazer o que você quiser para a sua felicidade. Pelo contrário, essa é a lei da perfeita liberdade. Na verdade, o que a Escritura nos diz e nos fala é usando este título. Quando nós pegamos a carta do irmão do Senhor, Tiago, ele chama a lei de Deus da lei da perfeita liberdade. Isso é real, muito real. Porque se nós notamos bem a introdução do texto, versículo 1 e versículo 2, que é a introdução da lei, nós vemos que essa lei foi dada a Deus, dada por Deus a nós, em uma situação quando a igreja ela já estava libertada. Deus, ele manteve a sua igreja no Egito, na casa da servidão, por mais de 400 anos. E ali a igreja, que na época era Israel, foi crescendo como uma nação. Entraram 70 pessoas no Egito, e saíram de lá aproximadamente 3 milhões de pessoas. Vocês imaginam, crianças, o que são 3 milhões de pessoas?
Muita gente, de 70, 3 milhões mais ou menos de pessoas saíram de lá. Muita gente. É claro que nada comparado ao nosso Brasil. Nós temos 210, mais ou menos 210 milhões de pessoas, mas era muita gente. Deus de fato cumpriu a sua promessa. Ele disse a Abraão que dele nações, povos inteiros iriam surgir. E de 70 pessoas que entraram no Egito junto com José, Deus ele retira do Egito tanta gente, 3 milhões mais ou menos de pessoas. E como eu falei, ele tira, ele redime, ele liberta. E esse é o contexto quando Deus aqui está dando. Ele diz aqui, então falou Deus todas essas palavras. O próprio Deus ele fala, o próprio Deus ele está proclamando a Israel. Claro que quando ele está falando isso, o Senhor está no monte junto com Moisés, lá o Monte Sinai, entregando a lei, mas é Deus que está falando estas palavras para nós, que em Cristo estamos ligados à igreja do Antigo Testamento e que fazemos parte, como o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, nos diz. Somos a igreja do Senhor, os descendentes de Abraão, segundo a fé, não segundo a carne, aqueles que não são judeus cristãos, e desfrutamos dessas palavras que, de fato, são as palavras do pacto de Deus com a igreja. Deus falou estas palavras para nós, a igreja. Ele mesmo diz isso na introdução. E dentro de um contexto de libertação, porque veja o versículo 2, ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei. Ele tirou. O povo não está mais na servidão, o povo não está mais cativo por Faraó, o povo não está mais no Egito, o povo não está mais sob dominação de um Senhor estranho ao Senhor Yahvé. Deus ele se revela aqui como sendo de fato o Deus que entrega uma aliança ao seu povo e faz uma aliança com o seu povo em um contexto de redenção, de libertação, de salvação. E uma redenção, uma libertação que não foi o próprio povo que a conquistou. Porque note, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Isso mostra que a salvação, em aspecto algum, é uma obra da igreja. A salvação é uma obra única, exclusiva de Deus. É Deus o agente, é Deus o ativo, é Deus aquele que opera, é aquele que age, é aquele que faz, é aquele que tira. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei. Isso é um ato de amor, é um ato de graça, é um ato de pacto. Por quê? Porque notem que na sua Bíblia ele se revela como o Yahvé. Eu sou o Senhor. Sua Bíblia tem as letras do nome Senhor todas em maiúsculas. E crianças, quando vocês estão lendo o Antigo Testamento e vocês encontram o nome Senhor como está aí, notem aí na sua Bíblia, versículo número 2, eu sou o Senhor, o nome Senhor com todas as letras em maiúsculo. Isso é o nome especial de Deus sendo revelado, é Yahvé. É o nome de amor, é o nome de graça, é o nome do pacto. É quando Deus ele mostra que Ele é aquele que subsiste nele mesmo, é aquele Deus da aliança que foi feita com os antigos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e Ele é aquele que está agindo assim. Então, é uma redenção que o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus do pacto, Ele faz conosco, sua igreja. Ele
faz essa aliança e nessa aliança a libertação nos é garantida, porque Deus é o que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa terra do Egito, nessa época aqui, era o próprio Egito. O domínio daquele mundo, pelo menos daquela parte, era garantida ao Egito. Mas isso era um tipo, era uma tipificação, como a Bíblia diz, da escravidão espiritual que nós temos no pecado e pelo diabo. Vocês sabem muito bem que todos nós, depois da queda, fora de Cristo, todos que estão fora de Cristo, nós, antes de Cristo nos dar vida e nos resgatar nele, todos nós éramos escravos do pecado. Pais, esposa, pais, mães, filhos, maridos, esposas, todos vocês, todos nós éramos escravos do pecado. A representação dessa escravidão estava lá no Egito e sob o domínio de Faraó. Quando nós olhamos essa introdução, nós não pensamos em somente aspectos reais, geográficos e com relações políticas, mas nós estamos pensando também em uma realidade espiritual. Ali representava a nossa escravidão. É tanto que você vai ver a pregação dos apóstolos, especialmente não só dos apóstolos, mas de Estevão, quando ele diz que o povo de Deus ele tinha um coração ainda no Egito. Isso representava o coração ainda no pecado, na dominação do pecado, na dominação do diabo. Aqui nós vemos na introdução que o nosso Deus, ele nos resgatou, ele nos tirou com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, manifestou isso por meio dos seus milagres ali no Egito, as pragas que ali caíram, manifestou esse poder na sua ação supridora das necessidades da igreja até aquele momento. Então, ele, nesse estado de redenção, nós nos encontrávamos quando o Senhor, ele deu a sua lei, e nós nos encontramos agora em Cristo Jesus, como povo de Deus em Cristo Jesus. Ele, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da graça, é que nos tirou do Egito, da casa da servidão, e assim nos fez povo único, exclusivamente seu. Exclusivamente seu, propriedade exclusiva. E por isso a mensagem desta manhã, o Senhor, ele estabelece os mandamentos. E o primeiro mandamento de Deus é Deus dizendo para mim e para você: eu sou o Deus da aliança. E nesta aliança, você só tem a mim como seu Deus. Eu sou o Deus da aliança. E nesta aliança, você só tem a mim como seu Deus. Isso é o que diz o primeiro mandamento. Veja que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus está assim tirando-nos dos nossos velhos deuses e colocando-nos em uma posição de liberdade onde Ele não admite que eu e você possamos construir, seja em nossa mente, em nosso coração, ou de modo físico, através de imagens, um Deus que vá além dele, ou que se coloque paralelo a ele. Deus, ele não admite, dentro da relação de amor, dentro da relação de graça, dentro da relação de misericórdia que ele tem conosco, em sua aliança redentora, que eu e você tenhamos falsos deuses. Porque ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Aqui ele não está dizendo que existem outros deuses além dele. Porque ele mesmo nas Escrituras, quando eu falo não há outros deuses no sentido real, né? Porque ele mesmo nas Escrituras vai nos revelar que os deuses das nações gentias são nada, são imaginações da mente do homem. E é realidade.
Só há um e um único verdadeiro Deus. Por isso que nas nossas confissões nós falamos de um único e verdadeiro Deus. Então quando Deus ele diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, ele não está falando do enoteísmo, como que se chama, ou seja, cada nação tem um seu Deus, um Deus verdadeiro. Ele não está falando que há politeísmo, Deus reais verdadeiros. Mas ele está de fato atacando a realidade da falsidade que há em você, eu ou qualquer pessoa fazer deuses para si. E nessa falsidade Deus proíbe-nos de assim viver nela e de fabricá-la para nós e nos auto-enganarmos com qualquer tipo de falso Deus ou, em resumo, com a idolatria. Então o primeiro mandamento dos 10 mandamentos estabelece para nós a exclusividade de Deus em nossos corações. Deus ele é exclusivo, Deus deve ser singular para você. Nada pode ser colocado e ao lado dele no seu coração, nem acima dele, muito menos acima. Se ao lado, muito menos acima. Deus ele não admite que você divida o seu coração e a sua mente com qualquer imaginação sua que lhe seja e que tenha sido e seja para ti ou tenha sido para você a fonte de qualquer bem para você, a fonte de qualquer felicidade para você, a fonte de qualquer segurança para você, a fonte de qualquer consolo para você. Deus, ele não admite que outro Deus, que não existe e por isso é falso, possa ser participante dentro das nossas vidas como povo dele. Deus estabelece a sua aliança conosco. Nesta aliança, você só deve ter a ele como Deus. É claro que ele nos deu vários outros mandamentos. O nosso catecismo, na pergunta de número 93, vai nos mostrar que esses mandamentos eles são divididos em duas partes. A primeira parte, pergunta 93, nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda parte, os nossos deveres que temos para com o nosso próximo. É claro que o que temos aqui, essas duas divisões, elas estão interligadas, são duas tábuas da lei. O Senhor entregou duas tábuas. E por tradição, nós entendemos que na primeira tábua se encontra essa primeira parte, os primeiros 4 mandamentos. E na segunda parte da lei, nós temos esses 6 últimos mandamentos. Certo? Então aqui nós temos as palavras da aliança, e quando eu falo palavras da aliança, eu tiro do próprio texto. Em Êxodo capítulo 34, versículo de número 28, nós vemos que Deus ele estabelece esses mandamentos como as 10 palavras da aliança. Êxodo 34, versículo número 28. Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quais são essas 10 palavras? Os 10 mandamentos. A gente sabe que aqui é a segunda edição, né? Porque o povo quebrou. Então Deus, ele assim mostra-nos que esses mandamentos que são divididos em duas partes, eles estão interligados porque fazem parte das palavras da aliança que ele tem conosco. E por isso nós, quando estamos vivendo a nossa vida de fé cristã, nós não vivemos esses mandamentos desconectados um do outro. Nós entendemos muito bem que tanto os 4 primeiros quanto os 6 últimos, eles são de fato os mandamentos de Deus para nós, e quando nós os buscamos cumprir, nós estamos buscando cumprir por amor ao Senhor.
por amor ao Senhor, não de modo desconectado. Tudo para Deus, tudo em Deus, nada fora de Deus. Quando eu vivo a minha vida de liberdade cristã, eu não estou vivendo preso, mas eu estou vivendo para Deus. Quando eu vivo a minha liberdade cristã, quando eu estou vivendo a liberdade cristã, eu estou vivendo a lei de Deus. Essa lei de Deus é a lei, as palavras da aliança, a lei que foi me dada em liberdade. A lei que quando eu estou obedecendo-a, eu estou mostrando amor. Amor por Deus. Amor para com o meu próximo. As divisões manifestam essa realidade. Então vamos lá, meus irmãos. O nosso catecismo, ele também apresenta para nós o que exige o primeiro mandamento. Veja, quando nós estamos dentro dessa relação de graça, esse primeiro mandamento, ele nos ensina que quando estamos vivendo a aliança, nós, por amor à nossa salvação, nós evitamos e fugimos de várias coisas que vão manifestar a nossa vida nova de libertação e que, caso contrário, não vivamos, ou estamos voltando para o Egito, a nossa escravidão espiritual, ou nunca fomos crentes. O que é que a gente, de fato, por amor da salvação, evita e foge? Veja o catecismo, a resposta 94. Nós fugimos da idolatria, que nós vamos ver o que é. Nós fugimos de feitiçaria, algo que é comum em todas as religiões pagãs. Nós fugimos das superstições, que é você tentar viver uma vida conforme conceitos religiosos montados por sua cabeça. Nós fugimos e evitamos e fugimos a invocação a santos, algo que a Igreja de Cristo viveu durante muito tempo. Nós não invocamos a santos, não invocamos a Maria, a nossa irmã que espera a ressurreição, nem a José, nem a João, nem a Pedro, nenhum dos santos mortos. Quando estamos em aliança com Deus, não invocamos a santos, porque invocar a santos é atribuir aos santos o quê? O poder que só tem Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. E também nós não invocamos em adoração qualquer outra criatura, algo que era comum na vida de escravidão do Egito. Então, quando estamos vivendo o pacto, nós, por amor à salvação que o pacto nos garante, nós evitamos e fugimos todas essas coisas. Mas não somente isso, quando nós estamos vivendo o pacto e cumprindo o mandamento, nós estamos buscando conhecer corretamente o único e verdadeiro Deus. Buscando de fato confiar somente nele, veja, somente nele, esse advérbio. Nós buscamos submeter-se somente a ele, com humildade, como alguém necessitado, como um miserável, como um carente, como aquele que depende dele em tudo. Quando estamos nessa relação de pacto com Deus, nós mostramos e manifestamos, buscamos viver uma vida de paciência, de suportar as provações que o Senhor envia para nós nessa vida quebrada. Como nós estamos vivendo nesses dias de provações, nós devemos ser pacientes, porque Deus está usando essas tribulações para nos exercitar em paciência. Não impaciência, mas em paciência. Em estar, de fato, suportando. E em esperança, esperar todo o bem somente dEle. Quando nós estamos vivendo em relação, nós não pensamos somente numa ligação vertical com o Senhor, mas também pensamos e vivemos em uma relação horizontal. Porque nós aí também trabalharemos para que outras pessoas conheçam corretamente Deus e assim, de fato, por meio do Evangelho, sirvam a esse único e suficiente Deus.
Quando eu estou nessa relação e dentro desse conceito, o que nós devemos ter em nosso coração é um amor para com o Senhor, um temor ao Senhor, uma honra a Deus sincera. Porque veja, o catecismo ele diz, também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Isso diz sinceridade, integridade. O seu coração, nenhuma parte dele deve estar sendo dividida com qualquer outra coisa. Em termos da sua dedicação plena, em termos do seu temor, em termos da honra. É claro que você honra, você ama, você teme, você ama, você teme, você honra seus pais, as autoridades, isso sim, mas não acima de Deus. E como o nosso catecismo ele coloca em resumo, ele diz, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa que, por menor que seja, contra a vontade do Senhor. Isso, nessa aplicação, nos mostra que nós devemos colocar de fato Deus acima de todas as pessoas que nós possamos amar, possamos respeitar, possamos honrar. Colocar Deus acima de todos os nossos planos e desejos. Colocar a Deus acima de qualquer coisa e de todos. Porque, veja bem, o texto nos diz, é preferível, é uma preferência que eu devo ter de chegar até mesmo a repudiar todas as criaturas e fazer qualquer coisa, por menor que seja, que fira qualquer dos mandamentos do Senhor, porque está falando contra a sua vontade. Veja que chamado, meus irmãos, porque nós muitas vezes pensamos em Deus em nossas fraquezas e pecados, em segundo, terceiro ou quarto plano, e nós pensamos em satisfazer primeiro o nosso ego, ou por amor à nossa imagem, outras pessoas, e negociarmos a fidelidade ao Senhor. O texto ele nos ensina e nos chama que viver na aliança é preferir odiar tudo e todos, se de alguma forma esse tudo e esse todos querem me colocar contra os mandamentos de Deus. Isso é muito bom para nós pensarmos nos dias de hoje, quando as autoridades de nosso país estão querendo que nós a obedeçamos em primeiro lugar do que a obedecer ao Senhor. A nossa preferência de fazer cultos via internet ou de não se reunir não tem a ver com imposição do Estado, tem a ver com precaução e cuidado. E não porque o Estado está ditando o culto a Deus ou as condições do culto a Deus. E por isso nós não devemos temer o Estado acima do temor a Deus, obedecer o Estado acima da obediência ao Senhor. Nós devemos ser filhos do Deus que nos tirou do Egito, da casa da servidão, e tê-lo como nosso único Senhor. E honrá-lo acima do próprio Estado, se o Estado nos colocam coisas ou leis, ditames que vão contra o nosso Deus. E por último lugar, devemos tomar cuidado com a sutileza do que é o pecado da idolatria. O pecado da idolatria é muito sutil. Ele parece muito leve, né? Ele entra levemente em nossos corações e mantém-se, até mesmo porque os nossos corações são fábricas de ídolos, como disse o nosso irmão João Calvino. Veja que o nosso catecismo ele nos revela o que é idolatria e nós podemos assim tomar cuidado com a sutileza da idolatria. O catecismo ele diz, pergunta 95, né? O que é idolatria? A resposta é: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado paralelo do único e verdadeiro Deus que se revelou
em sua palavra. Isso é idolatria. Idolatria não é você se dobrar diante de um falso Deus, de uma estátua. A idolatria ela já começa em seu coração quando você não consegue cantar com o coração sincero, como o salmista diz: não tenho nenhum bem além de ti. Veja o que você tem como bem, né? Famílias, saúde, trabalho. Você pode imaginar várias outras coisas, uma igreja, confissões, dinheiro. São bens, não são? São bens. Mas será que esses bens são a fonte da tua alegria, da tua felicidade, da tua segurança, do teu consolo? Se Deus te tirar a tua saúde, você continuará feliz? Ou pedirá a morte porque está sem saúde? Se Deus te tirar o teu emprego, se Deus te tirar a tua esposa, se Deus te tirar o teu marido, se Deus nunca te der um cônjuge, se Deus te tirar os teus filhos, como será a tua vida? Será triste, mas será aquela vida em que você blasfemará contra o Senhor, em que você não terá satisfação na vontade de Deus, quando você de fato pedirá: Senhor, tira-me a vida, porque eu não consigo viver, porque aquele bem que tu me deste se tornou o meu bem maior, e assim eu não posso cantar como o salmista: bem algum tenho além de ti. Quando você olha para alguma coisa, seja dentro de você, ou que você tenha, ou em outra pessoa, que você imagina assim: ah, se Deus tirasse fulano, eu não saberia como eu iria viver. Você ali tem o seu ídolo. O seu ídolo está ali. É idolatria o que você está vivendo, porque idolatria é isso, é você ter ou inventar algo em que colocar a sua confiança em lugar de Deus ou ao lado de Deus. Sabe aquele ditado? Eu não gosto do ditado, quando a pessoa chega e diz assim: ah, primeiramente Deus, depois fulano. Não, é primeiramente Deus mesmo. Não tem depois fulano, não. Fulano é instrumento, é meio que Deus usa. Por isso que primeiramente somente Deus. Você pode agradecer às pessoas, dizer: eu te agradeço, fulano, porque você fez isso para mim, ciclano. Eu agradeço ao meu marido, eu agradeço à minha esposa, eu agradeço porque são bênçãos de Deus na minha vida, eu agradeço. Mas eles não são fontes paralelas do teu bem, da tua confiança. Só Deus é o teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Amarás a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força. Só Ele é o teu Senhor, e por isso nós podemos viver, quando estamos dentro da aliança, olhando para esse Deus e dizendo: Senhor, só Tu és o meu bem. As outras coisas são bênçãos, que se Tu queres nos dar, teremos e nos alegraremos e Te louvaremos. Se Tu queres nos tirar, continuaremos a viver, porque só Tu és o meu Deus. Só Tu és o meu Deus. Meus irmãos, assim nós devemos sondar os nossos corações e examinarmos a nós mesmos. Somos ou não somos o povo da aliança? Temos ou não temos só o Senhor como nosso Deus? Somos ou não somos povo exclusivo dele em Jesus Cristo? Jesus Cristo que é Deus, e Jesus Cristo que mostra a sua divindade quando Ele apresenta para nós que cumprimos o primeiro mandamento, quando de todo o coração nós o amamos acima de qualquer outras pessoas e coisas. Veja que Jesus ele mostra a sua divindade
para nós em Mateus capítulo 10, versículo de número 37, depois dele falar que nós, por causa dele, iremos perder pessoas muito amadas e perderemos coisas muito preciosas para nós. Ele se apresenta como o Deus a quem nós devemos somente dar o primeiro lugar em nossos corações. Veja o texto, versículo 37. Prestem bem atenção, crianças, também, especialmente as crianças. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está aqui chamando para si a divindade e chamando-nos a amá-lo como devemos amar o próprio Deus, pois Ele é Deus. Se Ele fosse só um mero homem, Ele estaria aqui pregando idolatria. Se Ele fosse um mero homem somente, Ele aqui estaria dizendo a você para quebrar o primeiro mandamento. Mas como Ele é o nosso Deus, Salvador, Libertador, só Ele pode exigir esse amor primeiro, esse amor primordial, esse amor exclusivo, um amor que você perca a sua vida por Ele. Só Ele. Assim, nós temos em Cristo o Deus a quem devemos amar acima de pai, acima de mãe, acima de filho, acima de filha, acima de esposo, acima de esposa, acima de qualquer coisa, acima da nossa carreira, acima da nossa felicidade neste mundo, acima de nossa vida. Ele cumpriu isso. Ele cumpriu sua palavra. Ele cumpriu esses 10 mandamentos porque só Ele foi o homem que perfeitamente cumpriu o primeiro mandamento. Para quê? Para que eu e você, dentro da aliança, tivéssemos a certeza que no meio das nossas fraquezas, porque eu e você somos muito fracos, quem de nós podemos chegar aqui e dizer, eu cumpro o primeiro mandamento? Quem de nós não mostra sua fraqueza quando pensa, por exemplo, em sua saúde em meio a essa pandemia? Se eu morrer, quem vai sustentar a minha família? Se eu perder o emprego por causa disso, como eu irei me casar? Se eu perco um filho ou uma mãe idosa, o que será de mim? O que será de mim? Quem de nós não caímos nessas fraquezas? Seja por pensamento, seja por ação. E por isso nós precisamos de Jesus, porque essa aliança é de graça. Porque se fosse por obras, eu e você já estaríamos no inferno. Precisamos daquele que cumpriu todo esse mandamento para a nossa salvação. E por isso você que reconhece a sua idolatria hoje, ao ouvir essa palavra de Deus, você pode recorrer ao Senhor e pedir o perdão a Ele. E saber que Ele te perdoa porque as tuas fraquezas, elas são perdoadas por e Salvador que nos da escravidão das nossas velhas idolatrias. Nenhuma das suas velhas idolatrias pode tomar você para ela novamente, porque o Senhor te resgatou do Egito, da casa da servidão. Por isso, nesses dias, meus amados irmãos, lembremos do primeiro mandamento da lei do Senhor e estejamos sempre dizendo, Senhor, ó meu Senhor, por favor,
que eu, por amor ao Senhor e pela minha salvação, não caia nos pecados que estão relacionados ao primeiro mandamento. De fato, Senhor, que eu possa evitar e fugir de toda idolatria. De fato, que eu possa fugir da superstição, da invocação a santos ou outras criaturas. De fato, que eu só possa te conhecer por tua palavra, confiar somente no Senhor, submeter-me somente a ti, com toda a humildade e paciência, esperar somente de ti todo o bem, que eu te ame, que eu te tema, que eu honre só ao Senhor com todo o meu coração, honre como Deus, ame como Deus, tema como Deus, só ao Senhor. Que eu tenha coragem, Senhor, de te amar ao ponto de chegar a repudiar todas as coisas que eu tenha como preciosas. Porque eu não quero, Senhor, ser um idólatra disfarçado de crente. Quero viver entregando-me a falsos deuses que eu possa criar na minha cabeça para colocar acima de ti ou do teu lado. Eu quero viver a aliança. Eu quero viver em Cristo. Eu quero ser consequente ao pacto. Eu quero que tu sejas, somente tu sejas, o Deus que me resgatou. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Essa é a nossa vocação. Viver a aliança do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de adoração. Passamos juntos. Pedimos ao Senhor tua graça em nossas vidas. Pedimos ao Senhor tua misericórdia. E pedimos ao Senhor a justiça que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. Tu és o Deus que nos declara o perdão em Cristo. E por isso, nesse tempo onde nós mostramos as nossas fraquezas, onde estamos sendo provados quanto ao primeiro mandamento, possamos, ó Senhor, estar declarando ao mundo quem é o nosso Deus. Tu és o único Deus de nossas vidas. E por isso, Senhor, por te amarmos, possamos estar vivendo este mandamento, um mandamento que é não para nos tornar presos, mas nos libertar dos nossos falsos deuses. Esteja com os nossos amados irmãos que não puderam estar aqui por motivos justos, que tu possas, ó Senhor, dar-lhes as condições para que eles te adorem em espírito e verdade. Nos dê também condições de podermos comunicar essa palavra a outros em nossas vidas e naquilo que nós iremos falar a eles. Nós rogamos ao Senhor que tu continues nos abençoando no dia do Senhor e nos dando todas as condições necessárias para te honrar e te adorar de modo especial neste dia. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém.